boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer as palavras do Elias. Quando ele fala que ele aprende, eu garanto que eu aprendo muito mais, né? Acho que cada dia que a gente passa aqui é sempre coisas novas que vão acontecendo, que vão aparecendo. A ideia desse espaço foi justamente da gente poder compartilhar ideias, né? E eu já pediria para vocês de antemão, dúvida, comentário, levando. Luiz, viajou, delirou. Então é isso que eu aprendi diferente, a gente vai discutindo, tá? Não tem nenhum formato pré-estabelecido aqui, tá? Eu só queria saber, são todos físicos, tem TO? Todo mundo físico? Tá. Então vamos lá. Então, descomplicando a relação entre o profissional e o mercado. Isso é um tema bastante presente, né? Porque a gente nota assim, o mercado está mudando muito. E cada vez mais as coisas hoje mudam e mudam muito rápido, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Lembrando que nossa profissão está fazendo 50 anos agora, em 2019, lembrando lá do nosso decreto 938 de 69, 13 de outubro, não é isso? Então, a ideia é a gente, além de comemorar os 50 passados, a gente pensar como serão os próximos 50, né? Eu provavelmente não estarei por aqui para presenciar isso, mas vocês eu espero que estejam, né? Eu já estou com mais de 50, não sei se mais 50 esse planeta me aguenta, mas vamos lá, né? Então, me apresentando brevemente, eu sou fisioterapeuta, né? Eu fiz fisioterapia para UFSCar. Como eu estava lá em São Carlos sem fazer nada, eu fiz educação física junto. Aproveitei que estava lá mesmo, né? Então eu fazia durante o dia físico e à noite eu fazia educação física na outra faculdade. Minha área de atuação, que eu fiz aperfeiçoamento, foi em fisioterapia cardiorrespiratória. Eu trabalho em hospital desde então, né? E fiz também um aprimoramento em parte de condicionamento físico, que a minha ideia quando eu me formei. É até legal estar comentando isso com vocês, para vocês verem como às vezes a gente planeja uma coisa e vai indo para o outro. Tanto que a minha ideia era trabalhar com treinamento físico, cardiopata, por isso que eu fiz educação física, fiz aperfeiçoamento tanto no INCOR como na Escola de Educação Física da USP, para trabalhar com isso. Acabei entrando em hospital e lá se vão 30 anos, né? Falando em 30 anos, quando eu tinha 30, eu resolvi fazer direito. Eu estava com a vida meio desocupada, estava meio sem fazer nada em casa, casado, 3 filhos, e fui fazer direito. Quando eu cheguei nos 40, eu achei que a vida estava monótona de novo, eu fiz o meu mestrado em bioética, na São Camilo. Quando eu cheguei nos 50, eu achei que a vida estava monótona, eu fiz o MBA em gestão estratégica de negócio, né? Então, eu já estou pensando aí na próxima, vamos ver o que vem. Eu acho legal o jornalismo, estou pensando aí, né? E eu sou especialista, né, em terapia intensiva adulto, né? Fiz a prova de especialista que a gente vai conversar depois. Então, a minha área de atuação acaba sendo mais na área hospitalar, né? Então, hoje eu estou aqui no conselho, como o doutor Elias disse, eu estou na diretoria de fiscalização e estou na presidência da comissão de ética. Faço parte também de uma comissão do Conselho Federal. Tenho uma empresa, a Cefim, eu e a Silvia somos sócios da empresa, a gente presta serviços para o Hospital Edmundo Vasconcelos. Além disso, eu também atuo na área acadêmica, eu sou professor da pós-graduação lá da São Camilo, na parte de fisio hospitalar e NEOPED, e também coordeno o MBA na Faculdade Inspirar de Gestão, Qualidade e Auditoria. Então, assim, como vocês podem ver, fazendo sempre um monte de coisa e acho que essa é a ideia, né? A gente tem que estar sempre buscando mesmo alguma coisa, né? Porque as oportunidades que aparecem, gente, são múltiplas e isso gera uma certa angústia, né? E quando eu falo angústia, não é aquela angústia da gente ficar dias angustiado, não, aquela coisa, vou, não vou, faço, não faço, né? E já antecipo até que essa apresentação que eu vou passar para vocês foi feita praticamente a 8, 10 mãos. Então, eu já agradeço antecipadamente a sessão do material pelo Leandro Lazareschi, que é conselheiro também, e o nosso presidente, o doutor Zé Renato, a gente compartilha materiais aí. Então, mais do que fazer um exercício de futurologia, né, como vai ser o mercado, o que a gente quer discutir hoje é como está e, não digo na TV, mas pelo menos a gente observar algumas tendências que estão acontecendo aí. Então, o que a gente mais ouve o pessoal reclamar, né? O mercado está saturado, tem muito fisioterapeuta, né? A gente precisa ter em mente, primeiro, aquela coisa, né? Saturado é uma coisa, estagnado é outra.
Saturado, por exemplo, é de dentista, que tem muito dentista, e está cada vez mais difícil às vezes. Mas mesmo assim os bons conseguem se sobressair. O da fisioterapeuta, na verdade, a gente observa que tem muito fisioterapeuta em determinadas áreas e outras áreas que estão sendo pouco exploradas, né? Então, mais do que saturado, é um mercado meio que estagnado, a gente diria. A queixa também que a gente ouve muito é de desvalorização, desemprego, baixa remuneração, né? Baixos valores pagos, que a profissão não é muito reconhecida, que falta credibilidade, a população não acredita muito. Essas são as queixas mais frequentes que a gente ouve aí, né? E vamos tentar, né, a gente destrinchar essa questão aí. Então, por exemplo, a grande questão que fica, né, no Brasil, existem mais fisioterapeutas que pessoas precisando de serviço de fisioterapia? Ou seja, tem muito fisioterapeuta para pouco paciente? Não. Na verdade, o que a gente tem hoje está em torno de 200 mil fisioterapeutas no Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem está próximo de 70 mil fisioterapeutas, né? É um número elevado? É um número elevado. Mas se a gente parar e pensar também, tem muita gente precisando, né? Agora, tem muita gente precisando e também tem muita gente não fazendo, ou por dificuldade de acesso, ou por desconhecimento, né? Ou até por conta daquela falta de credibilidade. Muito possivelmente devido a experiências ruins que tiveram com a profissão. Algumas até eu diria de forma justificada, que a gente vai discutir, né? Então, uma outra questão que a gente tem que pensar aí, a gente pensar que o Brasil tem 200 mil fisioterapeutas. Nós temos, isso aqui são estatísticas, tá? Que dão conta que quase um quarto da população tem algum tipo de dor crônica. Então, é gente demais. Você tem aí 30 milhões de pessoas com alguma cardiopatia ou pneumopatia, ainda que leve. A gente tem 18 mil empresas com mais de 100 funcionários. Temos 6 milhões de pessoas com incontinência urinária. Pacientes neurológicos devido a sequelas das mais diversas, sejam acidente vascular cerebral, doença cerebrovascular, traumas, 500 mil novos neurológicos ano. Trauma, 700. Idosos, a população está envelhecendo, não é segredo para ninguém. Então, só por aqui a gente já vê, gente, que tem muita gente aí precisando de fisioterapia. Quem tem dor crônica é um cliente cativo nosso, eu diria. Incontinência urinária, gente, é uma área que pouca gente ainda milita na área e tem muita necessidade. Então, a gente tem muito fisioterapeuta atuando na área hospitalar. Então, a gente acaba atendendo essa clientela enquanto está internada. Mas e na fase ambulatorial? Ou seja, a gente acaba atendendo o cardiopata e o pneumopata quando ele está com algum grau de exacerbação. Mas e a manutenção dele, como é que é feita? Né? Isso a gente acaba sendo relegado, né? A gente acaba pegando mais a fase aguda do que propriamente toda a questão. E aí surge um grande desafio, né? A gente tem diversos consultórios, vamos colocar assim, prestando os mesmos serviços, com a mesma especialidade, tecnologias, às vezes na mesma disposição geográfica, todos procurando o mesmo tipo de cliente, que é aquele cliente fiel, leal, né? E a grande questão é, o que vai fazer a diferença e que vai fazer com que ele volte para você? Que a ideia é essa, é a fidelização do cliente, seja ele qual for. Né? Essa é uma questão muito premente aí. E aqui a gente está colocando, gente, consultório, mas a gente pode extrapolar isso para, por exemplo, quem trabalha no hospital. Eu não tenho consultório. Tá, mas você trabalha dentro do hospital, eventualmente você tem pacientes particulares, não tem? Esse paciente, quando tem alta, ele pode, eventualmente, ter um segmento com você também. Né? Que a gente pensa, às vezes, em consultório, clínica, como um empreendedor só quem tem um negócio próprio, e não é. Você pode e deve ser empreendedor dentro da sua função mesmo como empregado, CLT, enfim. A questão não é limitante aí, né? Então, se a gente for parar e pensar numa questão aqui, a gente tem algumas questões. Como fazer esse paciente voltar?
ou seja, como fidelizar esse cliente. Tá? A gente precisa gerenciar o nosso negócio. E volto a falar, pouco importa se a gente é empregado ou se a gente é empresário, empreendedor, dentro da acepção do termo. Então a gente precisa entender o que de fato acontece com o mercado para, nesse momento, a partir daí, a gente atender o que de fato esses pacientes estão almejando aí com a nossa atuação. E aí, se a gente for pensar, tem uma coisa muito interessante. A gente veio falando de crise e tudo mais, mas, gente, 200 milhões de habitantes no país, estatística aponta hoje de 210 milhões, tem muita gente com condição também. E nesse ponto a gente tem um certo privilégio de estar num grande centro como São Paulo, né? E cada vez mais as pessoas estão preocupadas com qualidade de vida, saúde e bem-estar. E isso é uma coisa, gente, que o profissional da educação física já está mais atento a isso do que a gente. O fisioterapeuta ainda tem aquela, não vou dizer todos, mas uma boa parte ainda tem aquela questão de, eu trato o doente estando com quadro agudizado, alguma coisa assim. E não. A gente pode e deve cuidar dessa parte de qualidade de vida, saúde, bem-estar, ambulatorial, manutenção da qualidade de vida. Volto a falar, pessoal da educação física, eles estão pegando muito essa área, né? E eles têm uma... E volto a falar, não é porque eu sou formado em educação física, mas nunca trabalhei com educação física, nem sou inscrito no conselho, tá? Mas eu acompanho isso. Eles têm uma visão muito boa nessa questão aí. Tá? Então, a fisioterapia não pode deixar passar esse trem aqui de uma realidade que está acontecendo, tanto que, assim, de uns anos para cá, a educação física foi incluída como profissional de saúde, então eles participam dos conselhos de saúde, ou seja, eles já conseguiram entrar nisso e eles estão pegando tanto a parte de bem-estar como a parte de saúde. E está tendo até uma certa discussão, às vezes, entre os conselhos, porque eles já estão meio que querendo entrar até na parte de reabilitação. Seria educação física especial, alguma coisa assim. E a gente precisa estar atento e também estar atuando nessa parte aí. Você acha que esse timing foi perdido em algum momento? Eu acho que a gente perdeu o começo dele, mas ainda está em tempo de recuperar. Porque, assim, cada vez mais as coisas estão se ampliando, né? E essa intermultidisciplinaridade está presente. E a gente está vendo que, com o passar do tempo, fica sempre aquela história. Com a educação física, por exemplo, a gente estava comentando. A gente pensa, mas você está fazendo reabilitação, não é da sua área. E eles falam, mas você está fazendo prevenção, não é a sua área. Você é para atender doente. O cara, se o cara está passando bem, é comigo, não é com você. Mas cada um, ou seja, tem aquela área de interface, né? Mas a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Então, entender, gente, o nosso paciente como um consumidor, ele está consumindo um serviço. Nós somos prestadores de serviço. Às vezes eu vejo que nós, fisioterapeutas, temos aquela coisa meio assim, nossa, mas é paciente, não é cliente. Não, gente, você é um prestador de serviço, né? E você tem que ter isso em mente, né? Você tem que entender e conhecer as necessidades que elas já estão aí. E aquilo que a gente comentou, atender, satisfazer, e eu diria até superar as expectativas aí dos nossos clientes. E aí, cada vez mais a gente tem uma tendência do fisioterapeuta ser especialista, né? Lógico, vai ter o generalista, gente? Sempre vai ter, né? Mas a tendência é que o especialista vá tomando, em todas as áreas isso está acontecendo, né? Então é interessante ter o título de especialista, que você tem uma prova para você prestar, tudo mais. De alguma forma contribuir com a questão da produção científica. Uma coisa cada vez maior, gente, qualidade da terapia, resolutividade, né? Aquela história, a gente vai discutir daqui a pouco, do paciente que ia na clínica de fisioterapia, fazia 40, 50 atendimentos de fisioterapia, gente. O convênio pagando, vamos falar a verdade, né? Que a gente fala que é enganoterapia, né? O convênio paga uma porcaria, vamos falar português claro, estamos entre amigos, podemos falar isso. O convênio finge que paga, o físio por vezes finge que atende, o paciente finge que é atendido e nada resolve.
É um fingimento geral. E nada resolve. Né? Infelizmente é isso, gente. Né? E isso afeta a credibilidade e o sucesso profissional. Aí você pega aquele fisioterapeuta e fala, nossa, eu atendo, sei lá, dezenas de pacientes no dia, me pagam tão pouco, né? E eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal fica meio bravo comigo quando eu falo isso, mas às vezes eu falo, R$15 um atendimento de fisioterapia, é caro ou é barato? Pois é, a resposta as pessoas não gostam quando eu dou. Eu falo, depende. Dependendo da qualidade que é prestada, gente, ainda está caro. Infelizmente. E volto a falar, estou falando isso porque nós estamos aqui, então estamos em público, eu não falaria isso. Mas, gente, tem uns fisioterapeutas fazendo cada coisa por aí, gente, que R$15, dentro daquele fingimento que eu falei para vocês, finge que atende, tem. Né? Eu tive um exemplo na minha casa, gente. Minha mãe tem 83 anos. A coisa de uns 5 anos, ela teve um problema no joelho, nem lembro o que foi. Começou a fazer físio. Detalhe, eu sou físio e minha esposa também, tá? Mas não dá tempo. E falei, e outra, né? Família nunca dá certo. Aí ela começou a fazer fisioterapia numa clínica ali no Campo Belo. Ela mora na Vila Olímpia, ali perto. Aí um dia eu cheguei e falei, mãe, e aí, como é que tá? Ah, filha, aquelas coisas de físio, né? Choquinho, estica e puxa. Sabe quando dói? Doeu. Mas ela foi sincera. Foi a experiência que ela teve até então. Mas aquilo me deixou meio... Aí eu conversei com uma colega do hospital, falei, olha, você pode atender minha mãe? Vamos acertar um valor aqui, você vai lá na casa dela, atende, faz o que precisar. Gente, foram 7 atendimentos, acho, que ela fez. A véia ficou boa. Aí ela me encontrou, aí ela quis me deixar feliz, mas me deixou mais triste ainda. Ela falou para mim assim, filho, eu perguntei, mãe, e aí, como é que tá o negócio da físio? Nossa, filho, ó, zerado, que bom. Nossa, filho, não é que essa tal de fisioterapia funciona mesmo? Aí eu falei, pô, mãe, demorou mais de 25 anos eu me formar, para só descobrir que aquilo que eu saí daqui, fui lá para o interior estudar, serve. Mas aí ficou a pergunta, né? Será que essa não é a impressão que muitos pacientes têm? Não vou dizer muitos, mas alguns têm. Porque se a pessoa não teve uma experiência boa com aquilo, gente, a tendência dela é falar, não serve para nada. Por quê? Ela ia na clínica, ela falou para mim, eu ia na clínica, cada hora era um estagiário que colocava um choquinho na minha perna, foi o relato dela. Depois eu ia para um ginásio com um monte de gente e falava, levanta 10 vezes de lado, 10 vezes de frente, dobra e estica 10 vezes. E não é isso que acontece, infelizmente, em alguns lugares, gente. Essa falta de credibilidade não é só entre os pacientes, entre a área médica também, né? Tem muitos médicos que também não valorizam a fisioterapia. Também não valorizam. Então... Às vezes só quando vê está funcionando que realmente fala, realmente a fisioterapia funciona. Então, será que esse médico também não teve exemplos ruins? Pode ser também. Entendeu? Eu falo isso porque agora que a gente está aqui no conselho, eu tenho visualizado cada coisa, gente, que eu jamais imaginei. A gente teve um colega reclamando que o médico mandava o pedido de fisioterapia, colocando lá ultrassom, ondas curtas. Eu até brinquei uma vez, estava ondas curtas, ultrassom, enfim, tinha uns 3 tipos de calor. Eu falei, só faltou o papel laminado, né, para fazer o negócio do paciente, para refletir. Aí a gente mandou um ofício para o médico, educado, via conselho, olha, doutor, fisioterapeuta, tem autonomia no sentido de escolher os melhores. Não tem, né? Ele respondeu super educado, falou, olha, tudo bem, eu entendo. Só que assim, eu comecei a colocar porque alguns colegas de vocês pediam que eu colocasse. Porque eles queriam saber o que eu queria que eles fizessem. Aí sabe quando você fala, bom... né? Esses dias circulou no Face, não sei se alguns de vocês tiveram acesso. Tinha assim, ó, a mulher fazendo cabotagem com a mão assim, né? Aí a frase estava assim, a fisioterapia serve, quem não serve é a fisioterapia. E aí, gente, é aí que eu falo, né? No universo de 70 mil profissionais, a gente não tem alguns assim? Tem, gente. E vamos falar a verdade, aqui no Conselho eu posso falar com vocês com absoluta certeza. A imensa maioria dos nossos colegas trabalham muito e trabalham bem. Só que o que dá barulho?
São os 63 mil que trabalham direito ou os 7 mil que... Não é? Isso que é assim, né, gente? Estatísticas conservadoras dão conta que 10% da população é perturbada. Entendam perturbado dos mais diversos graus, gêneros e tudo mais. Então, assim, infelizmente, esses colegas ainda denigrem de certa forma, né? Então, assim, esse profissional generalista que faz tudo, vai ter mercado? Vai, mas vai cada vez ter menos, justamente por conta da resolutividade. Então, essa história, por exemplo, que eu falei para vocês, peguei como exemplo minha mãe, que ficava indo numa clínica lá fazendo, que ela já está idosa, já está, né? Mas o paciente mais novo falou, pera um pouquinho, vou ficar fazendo isso aqui quantas vezes? Quanto tempo? Não estou melhorando nada. Ah, Luiz, sempre vai ter aquele que vai lá para matar o serviço. Tá, pode ser também. Enfim, tem de tudo um pouco nessa vida. Mas a grande questão é, ninguém é bobo, gente. E hoje em dia, a informação circula muito rápido, tanto a boa como a ruim, né? Então, a gente vai ser cada vez mais cobrado por essa questão de resolutividade. E se a gente for parar e pensar, dentro dessa questão ainda, né, alguns autores dizem que a gente está na 4ª revolução industrial, né? Então, hoje, cada vez mais, aquelas funções que são repetitivas vão ser substituídas. Você tem inteligência artificial, você tem robô, você tem uma série de recursos. Então, se o fisioterapeuta resumir a atuação dele, aquelas coisas repetitivas, que a gente brinca é o kit, não é? O paciente chegou, ondas curtas, ultrassom, TENS e exercício. No hospital, manobras de higiene brônquica, expansão, RPPI, enfim. Se nós reduzirmos a nossa profissão a meros repetidores das mesmas técnicas, dos mesmos recursos, nós mesmos estamos condenando a nossa atuação daqui a pouco ser substituída, porque se não tem nenhuma inteligência agregada aí, abarcada, a gente vai ser. O que acontece, por exemplo, que tem alguns estudos provando que, por exemplo, profissões como advogado. Advogado, salvo aqueles que realmente vão fazer um trabalho mais artesanal, causas mais específicas, aquela coisa de pegar a queixa, né, do cliente, colocar junto com a lei, fazer o cruzamento disso e entrar com a ação, aquilo que é repetitivo, gente, a tendência também é ir acabando. Ou seja, tudo que for tarefa repetitiva vai ser condenada aí a contabilidade também, outra profissão que dizem que com o tempo vai... Eu nunca digo que vai acabar. Por exemplo, se a gente pegar hoje, vamos pegar uma profissão, relojoeiro. Relojoeiro hoje tem pouquíssimos, concorda comigo? Porque hoje em dia quem conserta relógio? Ninguém. Você troca a bateria, não é isso? O relógio quebrou, você joga fora. Ah, quebrou a bateria, vai lá, vai num camelô, vai numa lojinha qualquer, o cara troca a bateria 5, 10 reais. Sapateiro também. Eu sou de uma geração, gente, que a gente trocava sola, meia sola, salto, tinha aquelas coisas todas. Hoje, sapateiro é o quê? Para trocar saltinho, né, de sapato de mulher, quando vai, alguma coisa assim. Ainda tem um ou outro, mas, né, as coisas estão mudando. Então, cada vez mais a gente precisa gerar valor, gente, né? E aí, valor é uma coisa, preço é outra. O preço é decorrente do valor. Nessa digital, né, o pessoal ainda até brinca, né, um pouco, falar, se você quiser ter uma empresa de sucesso, ela tem que caber dentro do seu mobile, dentro do seu celular. Sim. Que cada vez mais é isso. Né? Você fica olhando os aplicativos vinculados a... Não, você pega essas startups, fintechs hoje, gente, é absurdo. Aquelas grandes estruturas, né? Você pega hoje, você pega a Uber, você pega vários aplicativos aí. No começo, muita gente não dava nada por aquilo. E vê para onde as coisas estão indo, né? Então, cada vez mais a gente tem que, de alguma forma, criar uma imagem diferenciada. Volto a falar. No universo de 70 mil fisioterapeutas, se você for igual aos outros, gente, não vai realmente agregar nada. Então, a gente precisa realmente de uma imagem diferenciada. E aí eu falo nessa questão da gente criar uma marca. E quando eu falo marca, não precisa montar um negócio. Você mesmo, o seu nome, você profissional, ser uma marca. Você ser referência em alguma coisa. Aquela coisa assim, puxa, eu preciso de alguém para tratar escoliose. Pô, quem é o cara que trata escoliose? Ou então, como é um universo grande, quem são os caras que tratam escoliose? Eu vou falar em incontinência urinária,
pós-retirada de tumor de próstata, para trabalhar com o público masculino em incontinência urinária, é diferente do público feminino. Né? Quem é o cara para fazer isso? Isso envolve várias coisas. Né? Para o homem é muito mais complicado, às vezes, ele aceitar essa questão da incontinência urinária, mesmo todos os procedimentos. É um filão, gente, que há alguns anos aí eu fiz um curso dessa parte, não me dediquei porque eu fiquei na minha área hospitalar, mas era uma área que tinha muito campo aí. Né? Não é falado, que todo mundo tem vergonha, ninguém sai por aí falando, homem menos ainda, e, no entanto, são terapias altamente resolutivas, impactam muito positivamente a qualidade de vida da pessoa, voltam naquela questão da qualidade de vida, e, no entanto, são áreas que são meio que relegadas, né? E que a gente precisa. Uma breve observação, até para a área do esporte, né? O pessoal está adotando muito a questão do assoalho pélvico. Sim. Esportistas femininas. Jogadoras de vôlei. Eu estava lendo um trabalho, gente, embora não seja minha área de atuação, como eu falei, eu trabalho no hospital, mas o índice de quem tem incontinência urinária, pelo próprio esporte, pelos saltos repetidos e tudo mais, perda urinária que tem é absurdo. Basquete, voleibol, todo esporte de alto rendimento, todo esporte competitivo é impressionante, gente. Eles têm. Aí você fala, é fraqueza? Não, é desequilíbrio muscular. Porque às vezes ele tem hipertrofia de membros inferiores, flexores, extensores, e o assoalho pélvico acaba ficando desequilibrado. Né? Então, Por conta do impacto? Esses esportes de muito impacto? muito impacto, muito salto e próprio desequilíbrio muscular. Que você tem hipertrofia de um, não tem alongamento de outro, não tem o equilíbrio muscular. Você entendeu? Isso acaba envolvendo aí. Então, assim, impressionante, estava lendo outro dia. Atletismo e vôlei são os campeões. São os campeões aí em perda urinária, incontinência. Os esportes como os powerlifting, né? Sim. Também faz o levantamento de peso. A galera do CrossFit aí vai começar a entrar nessa Bom, linha também. esse pessoal do CrossFit, nós vamos ter uma clientela boa aí daqui a algum tempo, né? Legal isso. Porque uma hora vai começar a arrebentar tudo, né? Porque Colapsos, né? não tem como, né, gente? Não tem musculatura que suporte. Né? Então, são áreas que a gente tem que estar atento para isso. Né? Então, quando eu falo de marca, é isso aqui. A gente tem várias marcas. E volto a falar, não precisa ser uma Colgate, não precisa nada disso. Seu nome, você mesmo pode ser uma referência nessa área. Né? E aí é interessante isso aqui, o Zé Renato, nosso presidente, que ele sempre brinca, né? Esse slide aqui é dele. Que existem 3 tipos de profissionais. Isso aqui é uma aula que ele tem, eu só peguei os 3 slides só para a gente falar brevemente. Tem o bom profissional, que é o cara, que é aquele profissional bom mesmo, né, que é resolutivo e tudo mais. Tem um profissional ruim, que esse vai sair do mercado mais cedo ou mais tarde, porque a casa cai, não adianta, não se sustenta. Ou então ele vai ficar naquelas clínicas atendendo 50 pacientes e fingindo, né, que está atendendo, aquela coisa toda. E tem um terceiro, que eu acho meio cruel, que ele brinca que é o esforçado, né? Que ele se esforça, mas que não sai do lugar. Né? Aquele cara que você vê que ele é esforçado, né? E entende o esforçado aqui como... Na realidade, eu colocaria um outro termo, seria o medíocre. Aquele que segue na média, eu diria. Aquele que faz tudo direitinho, mas que não sai da... Não vai além. Fica naquela zona de conforto e vai trabalhar 30, 20, 30, 40, mas naquela coisa média, medíocre. Né? Então, essa é uma ideia aí que o Zé advoga. Né? Essa questão para vocês de engano-terapia, né? Ou seja, esse fisioterapeuta que fica fingindo que atende, aquele que atende um monte de pacientes simultâneo, a gente vê isso muito aqui no conselho, né? O colega atende 10 pacientes ao mesmo tempo. Aí você pergunta, você acredita que você está fazendo fisioterapia mesmo? A gente tem resolução que limita isso. Eu acho que eu atendo bem. Você consegue acompanhar? Aí você pergunta, você faz prontuário? Não dá tempo, eu anoto na ficha. É uma infração ética, você tem que ter prontuário. Você tem termo de consentimento? Não dá tempo. Aí o cara coloca estagiário, sabe aquela coisa? Estagiário irregular. Aí a gente brinca que é uma sequência de erros. Aí ele fala assim, mas o que eu estou ganhando só dá para fazer assim, o que o convênio me paga. Bom, então é aquilo, né? Então você paga pouco, você recebe pouco, você tem que descumprir, tem que fazer volume para ganhar. Será que vale a pena isso?
Será que não é melhor você atender menos, conseguindo uma remuneração melhor? A gente vai discutir daqui a pouco essa questão de convênio. Até que ponto será que vale a pena isso? Você atender... E outra, né, você está se expondo enquanto profissional, se esse paciente tem se você comete alguma falha, algum problema, a gente não teve um caso aqui semana retrasada, de uma senhora que chegou, gente, com uma queimadura, 3º grau no pé. Pôs ondas curtas, fechou o campo eletromagnético, torrou a planta do pé da senhora. Numa clínica X aqui em São Paulo. Aí a gente perguntou quem foi. Ela denunciou, a gente teve que ir atrás. Quem foi que atendeu a senhora? Eu não lembro, cada hora era um que ia lá. Provavelmente era estagiário. Aí nós fomos na clínica. Quem foi que atendeu? Assumiu o prontuário dela. Se a senhora sentir aquele desconforto, a senhora me avisa, tá? Aí vai atender mais nova. Né? Paciente idoso, provavelmente já tinha alguma alteração de sensibilidade. Não quis falar nada não, fiquei com vergonha de avisar. Diz ela que chamou e ninguém ouviu. Também pode ter. Pode ser. Não tem, na minha opinião, não teria problema nenhum ter sido atendida por um estagiário, desde que tivesse um profissional do lado, porque o estagiário está aprendendo. Né? Sim. Não estagiário de 1º ano, né? Como acontece às vezes, que nem é regular, né? Só pode ser estagiário quem está no penúltimo, último ano, né? Então, assim, aí a gente foi lá, o colega, não. O prontuário sumiu, não sei quem foi. Quem vai responder, gente? O responsável técnico da clínica, não é? Gente, tem umas coisas aí que vocês nem imaginam, que eu também não imaginava, tá? De estagiário, assim, de clínica só pode ter uns X estagiários, tem 3 vezes mais, não tem supervisão. Às vezes a gente chega para fiscalizar, só tem estagiário na clínica, não tem nenhum fisioterapeuta. Gente, tem cada coisa que vocês não imaginam, gente. Tem clínica que o fiscal entra para um lado, os estagiários saem para uma portinha do lado. Aí a gente vai em 2 fiscais, assim, ó. Você está saindo correndo? Não. O que você está fazendo? Ou então o fiscal chega, o estagiário tira o jaleco e deita na maca, fingindo que é paciente. Gente, vocês não imaginam a criatividade dos nossos colegas, gente. Aí que eu falo, denigra a profissão? Lógico que denigra. Ninguém é bobo. O cara é atendido por assim, o cara fala, peraí, que história é essa? Né? Aí volta a falar, R$15 está caro ou está barato para fazer isso? Está muito bem pago. Né? A questão da resolutividade, gente, é que hoje ninguém mais assina cheque em branco. Operadora de saúde, eles estão mudando a forma de remuneração. Né? Os operadores de saúde hoje, os convênios estão cortando tudo. Então, nesse caso dessas fisioterapeutas aí, com baixa resolução, R$10, R$8 a terapia, os convênios estão pagando. Mas mesmo hoje, os convênios também já estão vendo que isso não resolve. A gente recebeu recentemente queixa de alguns colegas que a Sul América está mudando a forma de pagamento de alguns fisioterapeutas. O que a Sul América está fazendo? Isso é um modelo já, é um modelo, teoricamente, é que aqui no Brasil o pessoal às vezes pega e dá umas adaptadas meio precárias, né? Mas a ideia é um modelo de você paga por performance. Então, por exemplo, como é que é o seu nome? Luiz. Luiz, você vai atender a colega, como é que é o seu nome? Samaira. Você vai atender a Samaira, ela tem uma lombalgia, tá? Você vai atendê-la por 1 ano. Você vai ser responsável por atender a Samaira, por 1 ano. Para isso, eu vou te pagar R$1.000 no ano, para você cuidar dela. Se no ano você precisar fazer 3 atendimentos e resolver o problema dela por 1 ano, você ganhou bem. Agora, se precisar atender 30, 40 vezes, sei lá quantas, N vezes, você vai receber os mesmos R$1.000. A Sul América foi uma das primeiras a fazer isso. A ideia que eles vendem é o seguinte, se você for resolutivo e resolver o problema dela com R$1.000 durante 1 ano, você ganhou bem. Agora, isso é complicado, né, gente? Porque, assim, a evolução dela depende só de você? Não. Difícil, né? Depende do estilo de vida que ela levar. E se ela resolver saltar de paraquedas todo final de semana agora? E cada vez que ela... E aí, como é que faz? Você assume que você vai receber R$1.000 e vai que a Samaria também gosta da físio. Quer matar o serviço dela depois do almoço, estou indo lá na físio. Né? Fica mais 1 horinha lá fazendo físio, enfim.
Tem gente que não tem. Tem gente que gosta, enfim. A ideia é boa. A ideia é o seguinte, pagar por performance. Se você fizer uma terapia resolutiva com ela, mantê-la equilibrada, durante um ano você ganhou. Né? Ou seja, essa questão do tipo assim, a Samara vai lá no médico, pede 10, mais 10. Aliás, o número 10 é mágico, não sei porquê, né? 10. Por que não 8, por que não 12, né? Por que não uma dúzia? Mas enfim, é dezena. Então assim, 10, 10, 10, 10, 10, né? As operadoras já estão vendo que isso aí, para aí, essa história não está dando mais. Né? E aí a gente entra numa questão de gerenciamento de carreira. Nossa, mesmo enquanto profissionais. Gerenciamento de carreira é uma coisa muito interessante, gente, que antes a gente projetava, a gente fazia uma faculdade, poucos faziam antes, mas digamos assim, quando eu me formei, eu me formei há 30 anos, a gente projetava, nossa, eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida, fazia pós e tudo mais. Ou seja, você projetava 10, 20 anos da sua carreira. Hoje em dia, gente, gerenciamento de carreira 2, 3, 5 anos no máximo, porque as coisas vão mudando muito rápido. Então, não adianta você querer projetar algo para daqui a 10 anos. Ótimo, pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas tenha em mente que em 5 anos, muita coisa vai mudar. Você pode até, volto a falar, você pode até continuar 20 anos, 30 anos fazendo, você construir uma marca legal, ótimo. Mas tenha em mente que, por vezes, você vai ter que mudar um pouco. Para isso é interessante você saber identificar quais são as suas aptidões aí, observar as novas tendências, definir objetivos, organizar as finanças pessoais. Gente, se a gente não consegue organizar a nossa finança pessoal, você não vai nunca conseguir organizar a finança da sua empresa, tá? Do seu trabalho. Saber gerenciar tempo, cuidar da imagem, rever as metas com frequência. Uma coisa interessante que eu vejo isso aqui, né, que eu discuto muito, é essa questão de você definir objetivos, né? Identificar aptidões, observar as novas tendências. Eu estava discutindo outro dia veio um rapaz aqui do Sebrae, eu estava discutindo com ele. Está aí uma plataforma que é interessante, a gente está sempre consultando. Muita gente fala, o Sebrae, não, é de graça. Gente, mas é muito bom. Tá? Lógico, se você puder pagar uma consultoria particular, uma coisa customizada, tanto melhor. Mas a gente sabe que não é a realidade de muita gente. Então, pelo menos o Sebrae dá uma força. Eu estava conversando com um técnico deles, ele estava me falando. Ele falou assim, Ney, você sabe qual é um dos países que mais abre e fecha empresa no mundo? Né, que tem maior rotatividade de empresa, que abre, fica aberta há 2, 3, 5 anos e fecha. O pessoal vai lá e abre outra. Aí eu falei, não sei, Brasil, Argentina. Ele falou, Japão. Eu falei, caramba, eu imaginei que o Japão fosse uma das coisas mais estáveis, né? Ele falou, não, pelo contrário. Que no Japão eles têm aquelas coisas tradicionais, aquelas empresas que você pega uma Toyota, pega uma Honda, enfim, que existem por não sei quantos anos e vão existir por mais X anos. Mas, por outro lado, o pequeno empresário japonês, ele percebe as tendências muito rápido. Ali deu como exemplo a questão de paleta mexicana. Alguns anos aí, não tinha negócio de paleta? Todo mundo comia a tal da paleta mexicana aí? O que aconteceu hoje? Ainda tem, mas bem menos, não é, gente? Então, assim, quem investiu na paleta mexicana lá atrás, achando que ia durar 10 anos aquilo, dançou. Agora, o japonês não, o que ele faz? Isso aí é modinha, vai durar 3, 4, 5 anos no máximo. Então eu vou investir o suficiente para eu contar que daqui a 5 anos eu vou ter que mudar. Adaptar um modelo de negócio àquela oportunidade. Aquela oportunidade. Essa é a finalidade. Né? Ou seja, você pode fazer algo perene, que vai durar décadas. Ou então você pode fazer uma outra opção. Vou na paleta? Vou, mas eu sei que daqui a pouco isso vai acabar. Vai surgir outra coisa, não vai? Não surgiu o Frozen lá, aquele iogurte lá, aquele negócio. Ruim pra caramba, eu não gosto. Achava aquilo azedo. Aí você tinha que colocar um monte de doce em cima, né? Pra ficar. De chá também. Né? Mas o que aconteceu? Durante um tempo aí abriu, não abriu? Tudo quanto é lugar esses negócios. Agora já. Um ou outro que gostou mesmo que ficou. Casa de bolo, né? Já está também dando. Ou seja, tem lugares que a pessoa faz isso. E dentro da físio, vamos fazer essa analogia para físio. Né? Também tem isso. Opa, o que está a tendência? Por exemplo, quando eu me formei, RPG. Gente, nego rachava de ganhar dinheiro com RPG.
A gente brincava, quando a gente se formava, né, quem tinha dinheiro ou montava uma clínica, ou comprava um Fusca, ou fazia o curso da RPG com o Suchar. Era mais ou menos o mesmo preço as coisas, né? Quem fez RPG lavou a égua na época. Até que depois começou a fazer, todo mundo começou a fazer RPG, não começou? RPG RPA, RPG RTA, RPG RP não sei o quê. Aí o que aconteceu com o RPG? Os convênios começaram a pagar. Não é isso? Entrou no rol de procedimentos da ANS. O que aconteceu? Ferrou a história toda. Por quê? Você tinha que pagar particular para fazer RPG. No que os convênios foram obrigados a pagar, caiu o preço. E a gente vê hoje, RPG, tem lugares que faz RPG em grupo, meia hora em grupo. Põe um cara lá em RAM e está fazendo RPG. As coisas meio doidas aí no mundo, né? Pilates, a mesma coisa. Agora, vocês pegam, por exemplo, quem faz osteopatia. Os caras não querem. Você fala de colocar no rol do INSS, fala, não põe. Pelo amor de Deus, não põe. Eu faço parte da comissão do COFITO de referencial de honorário. A gente estava incluindo procedimentos, né, fazendo sugestões que teve aberto agora em maio, para incluir procedimentos para serem obrigatórios. A gente conversou com a Sociedade de Osteopatia e de Quiropraxia. Eles falaram, não põe não. Não põe nem no referencial de vocês aí. Deixa a gente fora disso. Porque o que vocês vão colocar aí é menos do que a gente cobra. Ou seja, vejam qual é a outra visão. Lógico, tem um mercado muito menor de profissionais e, né, não é tudo... A formação de osteopatia é super grande, são 4, 5 anos até você ter tudo, enfim. Mas vejam que é um povo que não quer saber de operadora. Eles falam, não põe, que se puser vai ser ruim. A gente já tem os exemplos dos outros que entraram e não deu certo, né? Então vejam como a gente tem que estar antenado aí com essas situações, né? Uma coisa que o pessoal às vezes confunde é a questão de marketing. Marketing com propaganda. Marketing é muito mais amplo, tá? Marketing seria o quê? Saber entender diferentes necessidades humanas, administrar essas atividades que atendam a essas necessidades e expectativas de maneira melhor que a concorrência. Ou seja, o que é marketing, resumindo isso aqui? É você gerar demanda. Gerar demanda através de valor, tá? Lucro é o reconhecimento do mercado. Ou seja, você pegar publicidade, propaganda, está dentro do marketing, é uma pequena parte do marketing. Marketing é você entender todo o mercado e traçar estratégias de forma a atender esse mercado, né? Lógico, você tem empresas, marketing é uma coisa muito complexa, mas você também pode fazer isso, o marketing pessoal e da sua pequena empresa. E você gerenciar, o grande segredo é o quê? Você adaptar o seu negócio a essas mudanças. Então, você vai vendo como é que a coisa vai desenvolvendo e vai se adaptando a ela. Esse aqui é uma Alice no País das Maravilhas que fala, né? Olá, estou perdida, você sabe para qual caminho eu devo seguir? Aí pergunta, para onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Não é isso? Se você não sabe para onde você vai, então vai para qualquer lugar. Está tudo certo, né? Isso é uma verdade aí. Então, a gente precisa ter isso aí. Então, acaba entrando, gente, num plano de vida, que o plano de carreira faz parte desse plano de vida, e o plano de carreira tem muito a ver isso, né? O que a vida tem que ter para valer a pena. Ou seja, é um projeto muito mais macro, né? O que você está pensando aí? Aí, se a gente for falar mais especificamente em termos de mercado, né, de trabalho, né, a gente vai ver que a gente tem 4 grandes grupos aí de como você trabalhar dentro da fisioterapia num primeiro momento. Seria o registro de CLT, que a gente fala, né, a famosa carteira assinada, tudo mais. Você ser um autônomo, você trabalhar através de cooperativa e você ser funcionário público, no caso estatutário, que está cada vez menos frequente, né? No CLT, gente, é uma coisa também que é interessante, algumas pessoas, e quando eu falo isso, não é nenhum demérito, acho que cada um tem o seu objetivo de vida, a sua ideia de vida. Uns têm como sonho ter um emprego de carteira assinada, né? É uma ideia, segue as consolidação das leis do trabalho aí, né? Mas já alerto, gente, a tendência
é cada vez isso aqui ser mais raro, né? Não vou entrar na questão se é bom ou ruim, aí é uma questão muito mais abrangente que a gente pode discutir aqui. Mas a tendência é essa, é que cada vez nós tenhamos mais trabalho e menos emprego. Vamos considerar emprego como algo dentro do trabalho. Então, trabalho vai ter. E o bom fisioterapeuta vai ter cada vez mais trabalho, né? E se ele for bom, cada vez melhor remunerado. Agora, emprego formal mesmo, carteira assinada e tudo mais, não vou dizer que vai acabar, mas a tendência é cada vez mais as coisas irem partindo para o lado de você ser autônomo, né? Por conta dos encargos trabalhistas, por mais que fale, a gente teve a reforma trabalhista aí recente, tivemos agora uma mini reforma da liberdade econômica, enfim. Volto a falar, diferentes governos estão tentando mexer nisso aqui, né? Então, a característica do vínculo empregatício, agora, o que a gente tem, infelizmente, né, são algumas pessoas sendo contratadas como autônomos e sendo tratadas como empregados seletistas. Isso que a gente chama, isso é fraude trabalhista, concorda comigo? Se você é autônomo, pressupõe-se autonomia, né? Então, isso aqui é só um toque que a gente costuma dar. Se existe subordinação hierárquica, no sentido de que você tem um chefe, controla-se a sua frequência, você depende economicamente desse único local para a sua renda, a sua remuneração é fixa, você não pode se fazer substituir por outra pessoa, e esse trabalho ocorre de forma habitual, isso são características, gente, de um vínculo empregatício via CLT. Tem gente que tem tudo isso aqui sem ter o registro CLT. Isso é uma fraude trabalhista, tá? Só é importante a gente listar isso aqui. Vantagem do CLT é aquilo tudo que a gente já sabe. Férias, 13º, FGTS, insalubridade dependendo do local que você trabalhar, enfim, né? Piso salarial, gente. Quando que está o piso do fisioterapeuta, gente? Vocês lembram? Eu vi que de estagiário era 2.000 e pouco. Estagiário? Não. Mas eu vi no CLT também. Não, mas o piso é só para o profissional, né? O piso do profissional, gente, ele é sempre feito por convenção ou acordo coletivo, tá? Hoje ele está 2.800 por 30 horas semanais. Lembrando que esse piso, gente, ele só é válido para quem é empregado CLT. Se você é autônomo, você tanto pode ganhar menos ou mais, tá? Então, e aí, não sei se vocês já viram, sempre tem eleição, aparece algum deputado fazendo a campanha dizendo, eu vou propor um piso para o fisioterapeuta de R$6.000. Sempre aparece um... Aí todo mundo, puxa, que legal, vou votar nesse cara, né? Gente, piso salarial é sempre por acordo ou convenção coletiva. Sindicato patronal e sindicato dos empregados, que sentam e negociam. Nossa database é maio. Pra você ter ideia, nós estamos agora em agosto, até agora não foi fechado o dissídio de 2019. Tá? Tá ainda em discussão. Porque isso aqui é um documento, só para quem não conhece, só trouxe só para ilustrar. Isso aqui é do Sindicato dos Hospitais, Santas Casas e assemelhados laboratórios, junto com o Sinfito. Então, eles sentam, negociam, e é sempre aquela história. O sindicato patronal, olha, a crise está grande, eu quero dar 0,5%. Os sindicatos dos empregados nossos, os funcionários tiveram muitas perdas, eu quero 30%. Aí fica aquela, não, tal, vai para cá, vai para lá. Quando chega um acordo, é assinado o acordo coletivo. Se por um acaso não chega no acordo, vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Aí quem decide é um juiz, aí chama dissídio, é quando teve a briga. Aí o juiz vai falar, olha, o juiz ouve as duas partes, olha, quer saber quanto que foi a inflação? 3,5%? Vamos dar 3,6%, vamos dar um ganhozinho de 0,1%, enfim, aí depende do desembargador que cair. Mas só para lembrar vocês que piso só vale para a CLT e é sempre decorrente de acordo entre sindicatos. Então não tem lei. Então quem fala isso, vou criar uma lei, o cara está querendo voto. Ele pode até propor a lei no Congresso. Ela vai começar a tramitar, vai parar em alguma Câmara, provavelmente a Câmara de Constituição e Justiça, que vai falar, não é competência desse Congresso legislar sobre isso. Até porque, gente, se fosse, qual seria o piso salarial dos médicos?
20 mil? Quanto seria de advogado, que é uma raça danada, que é o que mais tem lá em Brasília? Ia ser 30. E não é, né, gente? Porque não é assim que as coisas funcionam. Então, isso aqui foi do ano passado, daqui a pouco vai sair de novo, porque esse ano eles ainda não resolveram de novo. Sindosp não firmou negociação com o Sinfito. Sindosp é o patronal. Sinfito. O Sinfito está em negociação, tarará. Então, não tem mágica, né? O interessante é o seguinte, qualquer que seja o trabalho que vocês façam, vocês receberam dinheiro, declarou, vai ter imposto de renda, né, gente? Ah, Luiz, mas salário, não sei o que, não é renda, renda seria outra coisa. Bom, é outra discussão. Mas para a gente tem essas faixas aqui, e é contribuição previdenciária, ou seja, né? Aí uma coisa que acontece às vezes é que outra coisa, para você contribuir para a Previdência, para a sua aposentadoria, com a reforma agora que a gente vai aposentar lá, né? Sabe Deus quando, você pode continuar e deve contribuir de forma espontânea com a Previdência. Você pode se inscrever como segurado individual, segurado empresário, enfim. Tem várias modalidades aí da Previdência, contribuinte individual, enfim. Para você ir pensando já na sua aposentadoria. O autônomo, né? Normalmente você tem a pessoa física e a pessoa jurídica. O autônomo você vai emitir, se você trabalhar, prestar serviço para alguém como pessoa física, você vai emitir o recibo de profissional autônomo, que é o RPA. Alguns lugares exigem que vocês abram uma empresa, um CNPJ para prestar serviço. Aí você vai emitir uma nota fiscal por conta do seu CNPJ. E aí tem a história da MEI para fisioterapeuta que não existe. Não existe MEI para fisioterapeuta. Tá? A MEI, a lei da MEI foi criada para profissões como artesanato, algumas coisas que não tem uma profissão reconhecida assim. Tá? Ah, professor, Luiz, mas eu sei de um pessoal aí, um contador falou que pode abrir. Gente, abrir você pode, mas está errado. Primeiro, você não vai escrever aqui no conselho. Segundo, a hora que a Receita Federal, e vou dizer para vocês, gente, a Receita Federal, os caras estão em cima de tudo hoje. Tá? Os caras vão falar, pera um pouquinho, MEI? Não, eu sou fisioterapeuta, mas eu coloquei aqui como atividade física, alguma coisa assim que tem lá, tem um meio semelhante. O pessoal vai por aproximação. Não existe. Se a Receita te pegar, eles vão retroagir no mínimo, no máximo 5 anos, né? Que se você não receber a notificação antes para não prescrever, e vão falar, olha, você não era MEI, você era empresa. Você tinha que pagar aquelas alíquotas lá em cima, e não essas. E Receita hoje, gente, os caras estão super equipados. Tá? Os caras estão pegando absolutamente tudo que vocês imaginarem. Tá? Eu fui ver como é que estava a restituição da minha esposa, apareceu lá, pendência. Aí eu fui avançando, eu tinha a senha dela, aí apareceu, a partir daqui, se você abrir, você terá 15 dias para resolver. Falei, nossa, explodiu. Esse computador irá se desintegrar em 10 segundos. Falei, caiu a casa. Eu falei, bom, vamos, né? Tum. Aí estava lá. Descobriram alguma coisa de uma MEI que ela tinha, que ela não pagou alguma coisa. Estava lá assim, você tem 2.500 de restituição. E você tem 1.200 de MEI para pagar aqui da sua MEI X. Portanto, nós vamos te pagar 1.300. Opções. Uma, você reconhece, faz a transação, do tipo, ao invés de receber 2,5, você recebe 1.200 e 0 a 0. Você entra com recurso e contesta isso que eu estou te falando que você deve. Tudo bem, só que eu não vou te pagar os 2,5 enquanto eu não julgar isso aqui. Ou seja, já deu assim todas as opções. O que eu fiz? Bom, tem mulher que está devendo? Acho que sim. Tem algum comprovante contrário? Não. Eu falei, então faz a compensação. Mas vocês vejam como a coisa hoje está em cima. Tá? Para receber, os caras estão super, né? Vantagem de você trabalhar como autônomo, gente. Você tem, em tese, flexibilidade de horários, você trabalha quando você quer, ganhos em função, sua escala de trabalho é mais flexível, fraciona as suas férias e concilia 2 ou mais atividades, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas fisioterapia é difícil, eles têm que trabalhar em 2, 3 lugares. Gente, o que está fácil hoje? Pergunta. E outra, posso dizer para vocês que eu estou há 30 anos na área. Eu sempre trabalhei em 2 ou mais coisas. Sempre foi assim. Não é exclusividade de físio, não, gente. Lógico, depende muito do seu padrão de vida, o que você quer, enfim, né? Volto a falar. E aí uma coisa interessante,
desvantagens, né, dentro do autônomo. Você não vai ter o registro, portanto, você não vai ter todos aqueles benefícios, né? Só que tenham em mente, gente, que isso aqui tem preço, tá? Qualquer empresa que te registrar, eles têm em conta que eles vão pagar isso aqui. Então, se ele te paga 4 mil, ele sabe que ele vai ter, no mínimo, uma despesa de, no mínimo, uns 70%, 80% a mais por conta disso aqui tudo e tributos, né? Então, né, não tem mágica aí. A gente tem no nosso meio, e em outros meios também, não é só na fisioterapia, gente, contratações meio fraudulentas, né? Que o pessoal quer burlar. O pessoal fala assim, o governo pega muito imposto nosso, vamos fazer umas coisinhas para a gente pagar menos. Aí tem o lance de período de experiência, que a gente pegou um caso aqui no conselho muito interessante. No interior do estado aí, o colega contratava fisioterapeuta para trabalhar no hospital. Falou assim, você vai trabalhar comigo lá, Luiz? Mas como você é novo, você não tem muita experiência, eu vou te contratar para trabalhar comigo lá no hospital. Você vai ficar uns 3 meses de experiência. Até aí normal, não tem contrato de experiência. Só que, Luiz, eu não vou te pagar esses 3 meses. Se você for bom, você fica comigo. Aí, a partir do 4º mês, eu te pago. O que acontece no 3º mês? Pô, Luiz, não deu, cara. Não é isso? Gente, volta a falar, espertalhão tem em todo lugar, né? Tem um lance de trainee, tem um pessoal que te chama para ser sócio com 0,001% da empresa. Só que assim, se você é sócio da empresa, você tem que saber no mínimo o balanço dela, não tem? Se a empresa der lucro, você recebe. Se ela der prejuízo, você tem que pagar, não é assim? É igual a casamento, não é isso? No amor e na dor, não é? E não umas coisas meio estranhas que tem por aí. Aí a mensagem que eu queria deixar nessa questão de emprego é o seguinte, não existe almoço grátis, não é isso? Eu costumo brincar que quem gosta da gente é pai e mãe. O resto é circunstancial na vida. Não é isso? Então, se alguém chegar para você e falar, Luiz, seguinte, cara, eu vou te pagar 3 conto o mês, mas vamos fazer um recibinho de 1.000? Você paga menos imposto, eu pago menos imposto, beleza? Beleza. Aí, Deus me livre, você sai daqui, quebra o pé ali na esquina, aí você vai para a Previdência. Ela vai te pagar quanto? 1.000. Não é? Você não contribui em cima de 1.000? Aí vai chegar na Previdência e falar assim, não, gente, na verdade eu ganhava 3. Que bom, você ganhava 3. Há 3 anos que eu ganho 3.000 e pago 1.000. Beleza, fraude. Então agora vamos retroagir. Eu vou te pagar os 3. Só que você vai ter que pagar tudo retroativo. Você vai falar, não, deixa 1.000 mesmo, que é melhor. Não é isso? Então não tem mágica, gente, né? Então essa é a ideia que a gente brinca aí, que não tem almoço. Isso aqui foi o Milton Friedman, ele recebeu um prêmio Nobel de Economia. Foi uma das frases que ele cunhou aí na época, foi essa, que não tem almoço de graça, né? Então, quem chegar para vocês oferecendo muita coisa, falar, olha, faz aqui, brother, não sei o quê, atento, né? Porque toda empresa a gente paga um monte de imposto. Nós recebemos lá na empresa a taxa de fiscalização, que a gente nem lembrava mais disso. A prefeitura mandou uma prefeitura agora com Covas, aí ele está mandando para todo mundo. A gente recebeu lá que a gente nem lembrava mais disso. Se tiver publicidade, placa, tem cadastro. Então, mas a gente tem uma empresa, eu presto serviço para o hospital, não atendo ninguém, é só uma sede. Fiscalização do quê? Nunca ninguém foi lá para fiscalizar nada. E os caras mandaram para protesto. Eu recebi lá e ainda achei que era... Falei, isso aqui é fake. A gente foi para o contador, não, é verdade, é isso mesmo. Aí entramos lá, descobrimos lá no site da prefeitura que a gente não tinha pago 2 anos da taxa de fiscalização. E aí? Né? Paga, então é um monte de coisa. Abriu pessoa jurídica, paga outro crefito? Paga. Isso é uma briga que a gente tem aqui dentro, mas paga a pessoa física, paga a pessoa jurídica. A gente já mandou essa demanda lá para o Conselho Federal, o Federal fala, não, estamos avaliando. É que a gente aqui, regional, você não tem autonomia para... Você tem que seguir o que o Federal manda. Mas é isso, tudo você paga. Cooperativa, gente, também é aquela história. Muitas empresas acabam não aceitando a cooperativa, porque a cooperativa, na verdade, foi criada no início mais para uma coisas agrícolas, no final entrou para outras áreas. A lei ficou parada há muito tempo, até que a gente teve a lei de 2012, que é super completa, ou seja, a cooperativa existe, é legal? Existe, é legal. O problema é que tem, às vezes, algumas coisas aí que são deturpadas, né? Mas pressupõe adesão voluntária, gestão democrática, participação econômica dos membros, enfim. Cooperativa, como o nome diz, é uma cooperativa. Todos se reúnem
né? É que, infelizmente, a gente não tem isso muito bem estabelecido ainda no país. Mas a ideia do cooperativismo não tem nada de errado, não. Tá? Então, essa lei de 2012 veio no sentido de regulamentar, porque a antiga era da década de 70 ainda. Tá? Então, tem todos os direitos do cooperado, tudo direitinho. Funcionário público, como eu falei para vocês, cada vez menos vai ter funcionário público, né? Você pega aqui em São Paulo, o que você mais tem em locais públicos, né, são as parcerias público-privadas. Né? Você tem as empresas contratadas prestando serviço em hospitais públicos, por exemplo. Né? Então, o Estado, a Prefeitura, está terceirizando tudo que pode, para não ter mais funcionário público aí, estatutário que segue o regimento dos funcionários públicos. Tá? Então, isso está diminuindo mesmo. Aquele com estabilidade, aposentadoria integral, aquela coisa toda, esquece. Né? Anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio, aquela coisa toda, está acabando. Tá? Me lembro quando foi em 92, eu prestei um concurso da prefeitura aqui em São Paulo, na época da Erundina. Eu fui para o hospital, fui lá para o Jabaquara, trabalhei 2 dias, pedi demissão. Que tava, na época que tem, porque o hospital público é aquilo, né? Dependendo da gestão, está bem ou está ruim. Na época que eu peguei, estava bem ruim. Aí encontrei uma colega que entrou junto comigo, nessa mesma época. E ela se aposentou. E eu era desses estatutários aqui, com estabilidade e tudo, né? Não me arrependo não, tá? De ter saído. Ou eu ficava louco ou deixava eles loucos lá. Então eu preferi sair. Mas essa colega que teve mais, né, menos azia, conseguia, ela se aposentou já. Aí outro dia ela estava, você viu que ela está lá na Suécia agora, né? Estava fazendo um tour estava fazendo pela Rússia, ela fez a Europa do Norte. Também com uma aposentadoria de quase 14 mil reais, eu também faria. Né? Aí eu falei, caramba, se eu tivesse aguentado, né? Mas não reclamo, eu não tinha saúde para isso não, talvez eu não estivesse vivo até hoje. Né? Mas a ideia aqui é a seguinte, gente, esmola quando é muito, o santo desconfia, não é isso? Então, quem chegar para vocês falando, olha, mágica, não existe mágica, né? Não tem jeito. Dentro daquele conselho que eu falei para vocês, nós vamos ter cada vez mais trabalho e cada vez menos emprego. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar menos, você pode ganhar até mais. Né? Se você for bom, você vai trabalhar 2 tardes na clínica X, você vai resolver o problema daquela clínica. Digamos assim, você fez a sua especialidade urogineco, os caras vão te chamar, olha, o Luiz é bom nisso aqui. Então vai trabalhar 2 dias na clínica dela, outros 2 na clínica dela, um na clínica dele, ou seja, você vai atender a clientela porque você vai ser um cara diferenciado. Ou, de repente, você monta o seu. Tá? Ou seja, você vai ter trabalho. Agora, você não vai ser empregado nem dela, nem dela, mas você vai ter uma remuneração boa, porque você vai ser um cara resolutivo e você não vai atender pelos 15 reais que o convênio te paga. E aí entra uma coisa interessante. Por exemplo, eu faço físio, com uma físio, lógico. Mas o que acontece? Ela não atende nenhum convênio. E ela está com o horário dela, não tem mais, lotado. Qual que é o esquema que eu faço com ela? Eu tenho um convênio do Bradesco. O Bradesco me reembolsa R$80 cada atendimento. Eu acho uma sacanagem, desculpa o termo. Ele me reembolsa 80, mas para ela, se ela fosse credenciada, pagaria nem R$40. Então, o que eu faço com ela? Ela me cobra 120, né? Eu pago 120 para ela, ela me dá o recibo, eu vou no Bradesco, peço o reembolso de R$80. Então, no final, eu desembolso o quê? R$40. Para ela tá bom que ela recebe os 120. Para mim tá bom que eu pago 40 para ter um atendimento bom. E para o Bradesco paga o reembolso dos 80 e tudo certo. Mas qual é a grande sacada disso daí? Né? Ela fala, Luiz, eu não me credencio. Porque se eu me credenciar, eu vou receber isso aí. E minha agenda vai continuar cheia, mas cheia de gente pagando pouco. Então ela conseguiu encher a agenda dela só com particular. E faz esse esquema de reembolso. Né? Então fica aí uma dica. Né? Então cada vez mais a gente vai ter que ser empreendedor nesse sentido. Né? A nossa carreira, volto a falar, aquela questão da gente ser empregado de uma instituição e tudo mais, a tendência é isso ir acabando. A gente vai ter que empreender mesmo. E aí são aquelas competências mínimas, né? De olho nas oportunidades, estabelecer metas, persistente, né? Comprometimento, assumir riscos calculados. Lógico, você tem que ter aquele período de maturação, período de payoff, tudo mais.
saber que tem um período de investimento, um período de você colher. Não adianta você querer correr. Mas também se observar que a coisa mudou, muda a rota. Planejar. Qualidade vai ser cada vez mais e a tendência é que as operadoras também... Isso já está correndo lá na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, já há muito tempo, fazer remuneração diferenciada de acordo com o resultado que você entrega. Você ter tipo selos de qualidade com tempo para os hospitais para os prestadores de serviço. Então você... Como é que é o seu nome? Desculpa. Marcelo, provou que você é bom, você atende. Eu te encaminho uma entorse de tornozelo, grau tal, você me resolve o problema do cara em 8 terapias, ele me resolve em 20. Eu vou pagar mais para você. E cada vez, daqui a pouco eu vou até descredenciar esse cara, porque eu estou vendo que ele está fazendo aquela engano-terapia lá atrás que eu falei para vocês. Só que isso é um processo que ainda está ocorrendo, mas é a tendência. Então, cada vez mais, né, buscar eficiência, busca de informação, persuasão, rede de contato, network fundamental. Você tem que ter encaminhamentos, embora a gente seja profissional de primeiro contato, mas ainda a gente acaba ficando um pouco atrelado ao encaminhamento do médico. Né? A tendência é que a população vá vendo que a gente não precisa disso, que nós somos profissionais de primeiro contato. Né? Independência e aí autoconfiança. Isso é de um autor aí de 2016, o Spencer, que trabalha bastante essa questão. Uma outra questão que a gente precisa saber muito, gente, saber as regras do jogo. Nós temos que ter conhecimento, informação e conhecer as regras. Regras do jogo eu falo, regra tributária, regra do conselho, regra contábil, ou seja, para você entrar num jogo, você tem que saber as regras, concorda comigo? Se você entrar num jogo e você não sabe as regras, você vai se prejudicar. E a partir daí você fazer o planejamento e traçar a sua estratégia para ter o sucesso. Né? Eu vejo na fisioterapia, gente, como eu falei para vocês, a gente tem campos aí para ser explorados, né? E eu vejo fisioterapeuta às vezes muito com uma questão de vitimismo. Porque o fisioterapeuta sempre assim, é o que eu costumo brincar, é a síndrome do coitado, né? O fisio só reclama. Ah, tá ruim, tá ruim, tá ruim, o que o conselho vai fazer por mim, o que o sindicato vai fazer por mim, e eu sempre digo, o que você está fazendo por você? Não é? Se você não está fazendo nada, o que você vai conseguir mudar? Né? Então a gente precisa parar e assumir uma postura mais proativa mesmo. Né? Aí eu uso até um termo assim, de ir para cima mesmo, a gente tem que se valorizar. Eu costumo brincar que teve uma época que como eu falei para vocês, eu tenho 3 filhos, na época que eles moravam todos comigo, já estão maiores, eu tenho ainda um apartamento que é relativamente pequeno e a gente alugava esse que eu morava e ele alugava um outro maior. E aí uma vez eu estava morei num prédio, aqui na Vila Mariana. Era um prédio arrumadinho, mas nada alto padrão, nada disso. Mas uma vez eu estava no elevador, e eu vou trabalhar sempre de branco no hospital, aí eu desci do meu andar, eu morava no 17º, parou acho que no 7º, entrou uma senhora, eu estava de branco, né? Ela olhou assim para mim, eu falei, nossa, o que eu fiz, né? Vozinha assanhada, né? Olhando assim. O senhor é médico ou dentista? Eu falei, fisioterapeuta. Ela, Mas assim, do tipo, como você está aqui? Sabe aquela coisa assim? Seria médico ou dentista? Eu falei, não, pai de santo, açougueiro, trabalho no Extra, né? Uma coisa do gênero, né? Mas porque para ela, tipo assim, como que o fisioterapeuta mora aqui? Eu falei, grande porcaria, né? Mas por quê? O ideário que o fisioterapeuta às vezes passa é daquele cara... E a gente passa essa imagem, gente. E as pessoas compram isso, não é? Que a gente, se você vai num consultório médico, num advogado, você chega lá, tem uma BMW, o que você fala? Esse cara tem sucesso, né, irmão? E você já pensa que se o cara tem sucesso, o cara é bom. Agora, você chega lá, você encontra um fusquinha na frente, você fala, pô, o cara tá no bagaço. Às vezes o cara tá no fusquinha porque ele comprou um baita de um iate lá, tá lá na Ilha Bela, mas... Né? E o cara vende essa imagem. E o fisioterapeuta, pelo contrário, o fisioterapeuta eu vejo alguns assim, sempre aquela coisa. Gente, se você já entra no jogo derrotado, é a imagem que você está vendendo, né? O coitadinho, né? Não adianta não. O que a gente tem mais é uma visão otimista mesmo. Você tem que mostrar, não.
Essa história foi muito interessante. Eu falei, não, eu sou fisioterapeuta. Ah, eu falei, sou. Minha vontade é falar um monte, mas eu sou o físio, né? Mas eu falei, não, deixa eu parar, não vou falar. Mas, aonde que o senhor atende? Eu falei, lá no Edmundo Vasconcelos, se não precisar, estamos à disposição. Ah, muito obrigado, você não tem cartão? Não, mas a senhora vai lá, me procura, a senhora me acha. Então, entra no Facebook, Luiz Moderno, estou eu lá. Ah, sim, muito bom, tem LinkedIn também, viu? Não sei o que, então ela. Enfim, falei, mas por quê? Qual é a imagem dela? Foi provavelmente a imagem que ela foi passada, né? Então, gente, vai montar alguma coisa, a gente tem que dimensionar a equipe, tem que levar vários fatores em consideração, sazonalidade, com os atendimentos que cada profissional vai atender, para não acontecer aquilo que a gente falou, de pôr um físico para atender 10, 15 pacientes, não vai dar certo. Saber se essa clínica, hospital que você vai trabalhar, qual vai ser o tipo de público que você vai atender. Você vai trabalhar com cirurgia plástica tem uma sazonalidade ao longo do ano. Não é isso? Você tem que saber o que você vai trabalhar aí. Gente, uma coisa que a gente às vezes vacila, assessoria jurídica e contábil. Tem que ter, gente. Não entendam isso como gasto, entendam como investimento. Você pegar uma boa assessoria contábil e jurídica vai te livrar de muito problema. Então, às vezes, vale a pena gastar um pouquinho, mas ouve um cara bom, experiente, para dar alguns insights aí para a gente. Tem todos os gastos, né, normais que a gente tem. Você vai ter que montar uma equipe para atender na sua clínica. Pensa no número de atendimentos. Leiam a Resolução 444 de 2013, Resolução do COFIDE, que fala o quantitativo de pacientes que pode ser atendido. Tá? Vai trabalhar no hospital? Conhecer a RDC Anvisa. Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que conhecer as regras do jogo. Você vai entrar no jogo, você tem que conhecer as regras desse jogo. Existe um referencial de procedimentos também, que são os valores mínimos que a gente tem que cobrar. Isso aqui é um referencial, tá? Não é uma tabela, é um referencial, que serve também. Muitos lugares aí, gente, ainda recebe tabela MB90, tá? Infelizmente. Mas tem várias outras e tem... A ideia é trabalhar ou com tabela própria, tipo, convênio, eu consigo, para mim vale a pena a partir daqui, menos que isso não vale a pena. Ou então vai trabalhar com reembolso. Via de regra, gente, quem trabalha com convênio trabalha por um tempo para cobrir a despesa fixa e você vai tentando captar particular. Ou então chega para aquele seu paciente no convênio e fala, olha, daqui a 3 meses eu vou deixar de atender o seu plano. Vamos fazer um bem bolado? Vamos conversar? Quanto que é o seu reembolso? Enfim, faz uma jogada para ir saindo, né, da operadora. Porque, gente, operadora, o pessoal fala assim, mas quando que vai melhorar? Gente, vamos ser honestos. Quem está pagando 15, se dobrar, vai continuar pouco, não vai? E alguém vai dobrar o honorário de alguém de um dia para o outro? Não vai, gente. Então a gente tem que pensar em sair desse esquema, né? A coisa não vai. Vai ter empregado? Você vai ter que pagar salário. Vai ter sócio? Vai ter prolabore e distribuição de lucro, participação de resultados. Vai trabalhar com autônomo? Vai ter recibo de profissional autônomo. Tem uma outra opção que tem no mercado aí também, que são os fantasmas. O cara vai lá, trabalha, paga e nada acontece. Tudo por baixo do pano. É uma opção? É uma opção. Mas saiba que se a Receita, a Previdência te pegar, vai ter um custo aí bem alto. Né? São aquelas empresas que trabalham tudo na ilegalidade, tudo na informalidade. Volto a falar, é uma opção, mas é um risco. Aí é questão de você contingenciar risco. Você empreender, gente, é você assumir riscos. Precisa ver o quanto de risco que você está disposto a assumir. Seleção de pessoal, gente, também super complicado, várias coisas, pelo menos uma pós-graduação hoje é fundamental. Ideal que a pessoa tenha tido algum treinamento em serviço, enfim, aqui tem várias coisas, senão a gente vai prolongar muito. Mas uma coisa principal, gente, uma das coisas principais, saber abordar adequadamente um paciente. Isso é fundamental. Né? A gente vê no hospital, às vezes, o pessoal não sabe nem chegar no paciente, não sabe nem se apresentar. Aquela coisa, entra no quarto, vamos fazer fisioterapia? E aquele já pergunta assim, no tipo, fala que não que eu já vou para o próximo. Não é isso? Gente, você está marcando alguma coisa naquele paciente? Não, você é mais um. Agora, quando você chegar, bom dia, como é que é o seu nome? Seu Luiz, tudo bem? Meu nome é Luiz também, eu sou fisioterapeuta, como é que o senhor está hoje? Está bem? Ótimo, então vou escutar o senhor. Vamos... Bom, faz um mínimo, né, gente? Não estou falando nada excepcional. Mas tem colega que não. Eu já vi colega que chega, põe a cabeça para ele no quarto.
Vamos fazer fisioterapia? Não, ele não quis. Recusa. Qual a imagem que esse paciente vai sair do hospital por causa da fisioterapia, gente? Vamos falar português claro? Não é isso? A gente lá procura fazer sempre uma prova dissertativa para ver a redação, acho que é uma coisa interessante. Se vocês amanhã forem participar, fazer uma seleção. Preparo técnico, né, gente? Isso é fundamental. Outra coisa, nós temos que aprender a trabalhar sob pressão, gente. Somente se for trabalhar em hospital. É tenso, as pessoas estão nervosas, você tem que saber lidar com isso, né? Iniciativa, autocontrole. Lembrar que você está lidando com pessoas em situação de fragilidade. Portanto, cada um diante de uma situação de fragilidade responde de um jeito, né? Cada um tem uma coisa. Profissional, a gente tem que necessariamente ter bom relacionamento, tanto pessoal e bom profissional. E bom profissional é o quê? Reúne qualidades técnicas e pessoais. Aquela história que a gente tinha antes assim, já ouviram aquela história? Fulano, nossa, excelente profissional, mas é meio intratável. Já viram essa história? Esse, gente, vai quebrar as pernas, não adianta, não se sustenta isso hoje. O cara tem que necessariamente reunir parte técnica e parte de relacionamento pessoal. Tá? Porque existe uma expectativa hoje maior, gente, com relação à fisioterapia. Quando eu comecei a trabalhar em hospital há 30 anos atrás, eu entrava no quarto e pensava, nossa, fisioterapia, eu achava que era só para osso quebrado. Hoje, não. Pacientes internos, por exemplo, no hospital, estou falando de hospital porque é o que eu tenho mais afinidade, você entra no quarto, o cara já sabe que vai fazer fisioterapia, ele já tem uma expectativa. E às vezes até acha que precisa fazer fisioterapia sem nem precisar. A gente teve uma criança outro dia no hospital que a mãe chamou a gente para conversar porque ela achou que o filho dela estava sendo discriminado. Eu falei, por quê? Olhei o prontuário e vi, a criança estava internada, né? Fui lá no quarto. Pois não, o que aconteceu? Eu queria saber por que só meu filho não está fazendo fisioterapia aqui no andar. Como assim? Não, porque o daqui está sendo atendido, o outro está sendo atendido, o de lá, e só o meu que não. Sorte que eu tinha lido o prontuário logo, antes, né? Falei, olha, o daqui tem pneumonia, o daqui tem BCP, o daqui tem bronquiolite, e o seu tem diarreia, né? Não existe ainda uma atuação da fisioterapia eficaz em quadros diarreicos. Vontade de falar, dá um chá de rolha para esse moleque aí e deixa para lá, mas eu não posso falar isso. Eu sempre sou um cara fino, educado, não é isso? Pelo menos até a página 3. Então, falei, olha, não existe comprovação, mas se porventura, espero que não, teu filho vier a ter algum comprometimento que a fisioterapia possa ajudar, nós estaremos aqui à disposição. Mas no momento não há indicação. Ah, muito obrigado. Falei, pois não, fica à disposição. Não é isso? Mas você tem que saber lidar com situações, né? Reavaliar sistematicamente os pacientes, reconhecer a limitação da fisio, gente. Eu sempre brinco o seguinte, o que serve para tudo não serve para nada. Às vezes o fisio está naquela, está vendo que o tratamento dele não vai ser eficaz, mas eu estou ganhando aqueles R$15, né? Vamos. O médico também não quer saber do paciente falando na cabeça dele, pede mais 10 e vai. Né? A coisa não vai dar certo. Né? Uma coisa que eu acho fundamental, gente, corporativismo. Nós não temos isso dentro da nossa profissão. Infelizmente, eu vejo que o fisioterapeuta é o primeiro a falar mal do fisioterapeuta. Né? E isso é interessante que eu vejo assim, alguns casos, por exemplo, a gente compara às vezes com o médico. Médico, às vezes, a gente vê o cara fala mal do outro, mas a hora que a coisa pega, um defende o outro. E o físio não, o físio é o primeiro, às vezes, que entrega a cabeça do colega. Veja bem, não estou falando para ninguém cobrir erro de ninguém, não estou falando isso. Mas estou falando assim, vamos ter um espírito de corpo no sentido positivo. Não é isso? Alguém veio falar mal de um colega? Não, pera um pouquinho. Vamos. O seu colega fez isso, que jumento. Não, pera um pouquinho, vamos ver o que aconteceu, vamos ouvir a história, não é assim? E não já vai, realmente, nossa, fisioterapia, olha, ou profissãozinha que está difícil. Ao falar isso, gente, você está se incluindo, concorda comigo? Né? Então, lembrar daquela questão, grande diferença entre marketing e publicidade, como eu falei para vocês, né? A gente tem que ter isso. Aqui é uma coisinha interessante, bem rápido. Vou perguntar se vocês já viram isso em algum lugar, tá? Advogados associados, primeira ação gratuita. Vocês já viram isso em algum lugar? Você já viu um advogado dando defesa? Nunca vi também. Você já viu o dermatologista fazendo assim, na retirada de uma pinta, ganha a retirada da segunda? Eu também nunca vi. Você já viu o clínico odontológico, a primeira restauração de graça? Nunca vi.
O dentista sempre vai cobrar, não vai? Estou errado? Não, vai cobrar. Mas a gente tem algumas pérolas dentro da fisioterapia, gente. Chega de dor, faça uma sessão grátis. Já começa a sessão, né? Sessão para mim é sessão de descarrego, é outra coisa. Com cecidina, então, é pior ainda. Fisioterapeuta faz atendimento, concorda comigo? Né? Sessão é outra coisa, é espírita, descarrego, sei lá. Chega de dor, faça uma sessão grátis. Serviço de home care para você que precisa daquele tratamento personalizado com a doutora, aqui eu tirei por questões éticas, né? Por apenas R$ 39,90. Azeitonapreta.com. Gente, isso está valorizando a profissão? Isso vai atrair algum cliente bom? Vai fidelizar algum cliente? Isso aqui são coisas reais, tá? Isso aqui são coisas que a gente vê aqui na fiscalização. Que foto mais bonita? Foto postada com autorização da paciente. Ventosa, sangria, dor, lombocão. Gente, olha a exposição do paciente. Né? Aí a gente fica meio desesperado quando a gente recebe essas coisas, né? Que a gente fica meio... Né? Pilates, então, é mágico. Agende sua aula experimental gratuita. Por que é de graça? A primeira que você está avaliando, teoricamente, você está usando todo o seu conhecimento, deveria ser a mais cara. Não é que você vai avaliar, vai pôr todo o seu conhecimento à prova, é de graça. Ou então você faz combo, né? Tipo o McDonald's, assim, sabe, cupom? Pega 2 por 14, clássico do dia, não é isso? Convite, primeira aula graça, clube do desconto. Isso aqui tudo, gente, pelo nosso código de ética, não é permitido. Não é só uma questão mercadológica errada, não é só uma propaganda errada, não pode. Esse aqui é legal, como o Dia das Mães. Fortubo, celulite, lipotubo, fodáide, radiofrequência, bumbum na nuca, 199. Você deixa o bumbum na nuca, mas você tira o... Qual que tira aqui? Lipotubo, vai para 99. Entendeu? Mas pode fazer radiofrequência, parcela até 10 vezes no cartão. Tem, gente. Printou, ganhou. Sabe assim, você entra no Face, né, ganha desconto. Esse aqui foi um cara legal, esse cara teve criatividade, a gente teve que reconhecer, a gente chamou ele para conversar, para falar, não pode fazer isso, né? Ele fez bolão na Copa. Então, Brasil e Suíça. As 5 primeiras pessoas que acertaram o resultado do jogo ganham uma sessão de drenagem, que serão feitas entre dia 18 e 20. Mais ou menos como pizza, sabe pizza que você junta 10 negócios, troca por uma calabresa e uma mussarela de segunda a quinta? Mais ou menos isso. Gente, volto a falar. Vai atrair alguma coisa isso aqui, gente? Aí teve o jogo seguinte, valendo uma sessão ortopédica ou estética. Mas, Luiz, você precisa de sessão ortopédica? Não, mas se você ganhou, você vai fazer, não é isso. O que você vai fazer? Ah, não sei. Você chega lá na clínica, ganhou uma sessão. Está aqui o meu voucher. O que você tem? Não, não tenho nada, mas eu ganhei. Ah, tá bom, então vamos tratar o quê? Ah, sei lá, acho que minha ATM, né? É bom, faz ultrassom aí, sei lá. Beleza, né? 3 palpites, ainda tinha, né? Jogo triplo. As 5 primeiras ganharão, né? Aí foi um negócio legal. Vocês ganharam. Zap para info, marcação de segunda a quarta. Caraca, uhul, aê, oba! Né? A gente chamou o cidadão, falou, fulano, que isso, cara? É para divulgar a clínica, mas você acha que está divulgando alguma coisa fazendo isso? Né? Aí a gente chamou, falou, não faz isso. A gente senta, orienta. Isso aqui foi legal. Tratamento para dor na coluna e membros inferiores. Preço especial de Copa do Mundo. Coluna com, entre aspas, eu não sei. Eu só tenho uma. Eu não tenho espinha bífida, não sei. Enfim, pode ser que tenha mais. Mas a coluna aqui é uma coluna diferente. Né? Como é Copa do Mundo, é preço especial. Esse aqui é legal, mas esse aqui não é nosso, não. Esse aqui é lá da Bahia. Tá? Esse aqui foi um intercâmbio que eu fiz com o pessoal do Crefito 7, eles mandaram esse aqui. Esse aqui foi legal. Fisioterapia, quebradura de ossos, desmentido, coluna, bico de papagaio, hernia de disco, peito aberto, dor de cabeça crônica, mau hálito crônico. Atendemos a domicílio, fisioterapia. Né? Mau hálito crônico, não sei o que o cara faz, mas enfim, queria conhecer também. Né? Fisioterapia está no RAP, tá, gente? Tá. Não sei como é que funciona, não sei se vai o físio dentro do baúzinho do cara, não sei como é que funciona. Tá? A gente entrou lá para conversar com a colega, para não fazer isso. Né?
Ou seja, isso não são formas, gente, de você atrair cliente nenhum, concorda comigo? Não vai atrair ninguém. No mais, o cara pode até ir lá. Vai fazer a sessão ortopédica. Pô, o cara vai pensar, pô, então é assim, né? Vai lá, faz qualquer coisa. Serve para tudo. O que serve para tudo, não serve para nada. Enfim, quer vencer na vida, gente, tem que sair da zona de conforto, concorda comigo? E aí é aquilo que a gente brinca, né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Aqui, finalizando já, para não atrasar muito o nosso tempo, pergunta para vocês, fisioterapia dá dinheiro, gente? Ninguém dá dinheiro, nada dá dinheiro. Dá, ninguém dá. Só pai e mãe. Não é isso? Né? Tem que trabalhar mesmo, não tem mágica. Não é? Você já está fazendo hora extra, não é assim? Se não jogar Airbnb, já... Não, minha filha mudou, né? Agora tá, o quadro dela tá vago. Eu falei, Juliana, você tem perspectiva de voltar, filha? Ah, pai, eu estou sossegado aqui. Eu falei, então já vou colocar no Airbnb aqui, já vou fazer um rolo com esse quarto aí, né? E aqui, só para finalizar, mostrando para vocês o seguinte, isso aqui sou eu na época de faculdade ainda, bastante cabelo, tinha até barba ainda nessa época aqui, com a patroa, não é isso? Que continua a mesma, aqui eu não estou enforcando não, sou um cara carinhoso às vezes também, não precisa chamar a Lei Maria da Penha, nada não, está tudo em paz em casa, só para mostrar que aí, 30 anos com fisioterapia, não é isso? Ela também é fisioterapeuta, né? Nossos 3 moleques, que obviamente cresceram, né, gente? Isso aqui é aqueles bichinhos, outro dia ela estava falando, aqueles tamigotchi, lembra aqueles bichinhos que tinha já, você ficava alimentando? Né? Cresceram. Né? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é a seguinte mensagem. Eu sou fisioterapeuta há 30 anos, minha esposa também. Tudo que eu tive e tenho até hoje foi graças à fisioterapia. Lógico, eu tive várias outras formações, sempre agrego outros conhecimentos. Então, a fisioterapia que alimentou, gente, minha vida, meus sonhos, tudo nos últimos 30 anos. Se não em qualidade, pelo menos em quantidade, como vocês podem observar pelo shape aqui do cidadão. Não é isso? A ideia é que a gente junto, gente, sempre é mais forte. Fisioterapeuta, a gente precisa ter essa sensação, esse espírito de corpo aí. Esse aqui é o meu e-mail corporativo, ldeluizmoderno@crefito3.org.br. Então, se vocês quiserem colaborar com denúncias sobre aquelas coisas loucas, também aceitamos. Sugestões, perguntas, trocar ideias, tá? Então, a gente está sempre à disposição. Esse prédio aqui, essa parte aqui, a gente está reservando para essas reuniões com os profissionais. A gente acaba ficando mais no outro prédio, no 277, onde fica mais a parte aí. Além dessa parte corporativa, aqui tem os meus contatos pessoais. Então, luizmoderno@terra, meu e-mail pessoal. LinkedIn, Luiz Moderno, Instagram e Facebook. Não mexo muito com isso, porque eu não tenho tempo também. Mas, de vez em quando, eu mexo. Dica, emprego, gente, é LinkedIn. Tá? Não é Facebook, não é nada disso. LinkedIn realmente é uma ferramenta que funciona. As pessoas sabendo usar, é uma ferramenta bastante interessante aí. Eu tenho as outras para divulgação, enfim. Ok, gente? Desculpa se eu corri muito, é que era muita coisa para falar, eu tive que dar uma acelerada, senão a gente ficar aqui até meia-noite. Mas estou à disposição, que vocês tiverem de perguntas, dúvidas agora, então via e-mail, tanto pessoal como corporativo. Espero encontrá-los em outras situações. Toda quinta a gente tem temas, tá? Vocês entrando no site, o conselho tem, Túlio aqui, nosso gerente de comunicação, a gente tem várias plataformas hoje, então a gente tem Twitter, LinkedIn, Facebook, podcast, os podcasts são muito interessantes, tá? Então, a gente sabe que cada um é atingido de uma forma. Então, tem mídia impressa, revista e tudo mais. Então, procurem saber as informações. Estou à disposição, que vocês precisarem, é só falar com a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade aí. Tá bom?